que é a tal da PEC Kamikaze, né? Que é um assinte, é um desbunde na sociedade brasileira. Cara, eu tô totalmente por fora disso aí. Eu acho que tá errado, tá? Tá, O então vamos lá. quem faz é o Congresso, e o Congresso determinou que haveria aumento do fundo. O presidente não pode simplesmente pegar e vetar. Olha só o que você está falando. Você está dizendo que o Congresso fez um orçamento e determinou que o fundo, neste orçamento, seria aumentado para 5 bilhões. De teto. Uma coisa é a lei de que existe fundo. Foi aumentado dentro. Orçamento é um número, é matemático, Paulo. Sim, não o teto era 2 bi e eles aumentaram para 5 bi. Aumentaram para 5 bi. Mas tinha um mínimo. Não, Paulo. Quando você tem o mínimo, é que o orçamento deveria colocar um mínimo. Quando ele é colocado dentro do orçamento, é uma matemática. Você tem X bilhões de reais que vão compor o orçamento do ano para todas as despesas ordinárias. E cada valor vai para um determinado ministério, que vai colocar X na saúde, X na educação, X na defesa, etc, etc. E tem X na linha do orçamento, do orçamento em relação à fundo eleitoral, colocaram lá, aumentaram o valor para 5 bilhões. De teto. De teto, mas não é questão de teto, é questão de execução orçamentária. Tudo bem. Na execução orçamentária, eu posso executar dentro desse montante destinado ao fundão, eu tenho, pode ser um mínimo de 800 e tantos mil até 5 bi. Era isso, ele podia ter sancionado. Ele, tá bom, vocês derrubaram meu veto? Então eu sanciono 800 milhões aí, se vira aí. Mas ele foi lá e sancionou Ele sancionou o orçamento. E o orçamento é um valor X. Ele não pode sancionar, ele não pode alterar o valor. Não é alterar, o valor já é esse, é de tanto a tanto. Era de tanto a tanto a lei. Dentro do orçamento, ele podia vetar o aumento que deram. Vamos lá, de novo. Você tem diversas linhas que são os gastos do governo federal. E esse gasto do governo federal é feito pelo Congresso, que vai determinar quanto vai de orçamento para cada coisa. Quando você determina que o valor do fundo eleitoral era de 2 bi e pouco e vai aumentar para 5, este aumento que eles deram, a princípio, poderia ser vetado pelo presidente, que foi o que ele fez. Ele vetou esse aumento. Sim. Quando derrubaram o veto, ele não tinha possibilidade de colocar 800 ou 2 mil. Não é colocar, tá na lei, que ele poderia sancionar essa derrubada de veto, voltou para ele, tá bom, então eu vou sancionar o mínimo que a lei me permite sancionar. Quem tiver em casa, vê depois e tal, a gente vai ficar aqui discutindo isso eternamente. Não, é outra coisa. Vamos supor que você estivesse correto. Tem uma coisa que se chama política. E tem outra coisa que se chama impeachment, que um Congresso pode fazer se um presidente começar a se tornar um estorvo. Impeachment não é só o fato de ter cometido um crime, alguma coisa assim. Impeachment, você pode impeachar hoje um presidente por diversos motivos. A Dilma, por exemplo, quando ela pedalou a primeira vez em 2014, o Congresso, que era comprado por ela, inventou uma desculpa de que não poderia se empichar ela no começo de 2015 sobre uma pedalada que ela tinha dado em 2014, porque era um valor da legislatura passada. Então, ela tinha sido reeleita, mas era um novo mandato. Então, como os presidentes só podem pagar por crimes exercidos no cometimento do exercício da função, do mandato. Eles interpretaram que, como era do mandato anterior, ela não poderia pagar por nada. E aí, eles inventaram que não poderia ser. O que aconteceu? Para a nossa sorte, apesar de Modesto Carvalhosa, de Seu Torrecilhas e diversos outros juristas terem dito que não tinha nada a ver, era a mesma pessoa, então o mandato era praticamente o mesmo, a gente teve a sorte dela pedalar de novo. Foi em 2015, ela pedalou de novo. E aí o TCU negou as contas dela de novo em 2015. Isso aconteceu por volta de setembro de 2015. Quando o TCU negou as contas dela em setembro de 2015, a Janaína Pascoal pegou o projeto de impeachment que ela já tinha dado entrada e que a Câmara disse que não ia dar prosseguimento por conta de ter sido um mandato anterior, e deu entrada de novo numa nova pedalada. E ela acabou caindo por causa disso. Então, dentro do Congresso,
existem muitos pedidos de impeachment de ministros do STF que não passaram porque não há clima, porque tem muita gente, muito senador que deve para o STF, assim como há, por outro lado, coisas que eventualmente o presidente pode não ter feito em nada e que se o Congresso invocar, ele pode ir lá e empichar o presidente. Então, tem certas coisas que ainda que você tivesse correto, ele fez o que ele devia ter feito, que foi vetar. Ele exerceu o poder dele de presidente de veto. O Congresso foi e derrubou o veto. Se, eventualmente, ele tentasse derrubar o veto, derrubar a derrubada do veto, que isso não existe, mas vamos supor que ele tentasse, Não é derrubar. Iam entrar no STF contra ele. Não, iam ele entrar era com só, pedido de ele ia fazer o impeachment. que a lei permitia, Carla. Era sancionar o valor mínimo. Isso aí tá claro, ele não ia cometer crime nenhum. Tá na lei. Ele não fez. É isso, pô. Vamos falar o que é. Ele poderia ter feito o mínimo e não fez. Pronto, você pode falar errou e tal, devia, não devia, mas foi o que aconteceu. Ele poderia ter sancionado o mínimo e ele sancionou o máximo. Esse não Pronto. esse não é o bagulho da kamikaze que Não, você tava falando. a kamikaze agora é muito pior, porque é a pedalada fiscal institucionalizada. Pronto, liberou Você tá falando geral. igualzinho o PSOL. Bom, eu tô falando igualzinho pro PSOL porque o PSOL tá certo nessa. Então vamos lá. Qual é o que aconteceu com essa PEC que é chamada de PEC kamikaze? Então você vai explicar pra gente o que é isso aí. Eu não vou mais agir como PSOL, por Então, favor. eu não sei do que você está falando, porque eu não conheço nenhuma PEC kamikaze. É essa PEC aí que liberou geral. Então, não O sei que, do que você está falando. tem alguém chamando uma PEC que foi aprovada recentemente de PEC kamikaze? Esse tipo e de se você imprensa sabe eu não que, leio. que- Eu não leio essa imprensa que chama, tipo... Não, tudo orçamento bem, mas secreto, não tem- PEC não As tem- PECs são denominadas por números, não é? Como é o nome dessa? Qual é o número dessa PEC aí? Já vê se tu acha aí PEC kamikaze e vê se tem algum número pra gente. Eu não sei. Eu também não sei. Bom, existe uma PEC que foi aprovada no Senado que aumenta o auxílio para 600 Lembrou. reais. O que mais? Aumenta o auxílio. Então, não, é assim, ó. Em momentos de... Primeiro, ela tem que ser em momentos de recessão econômica ou grande problema econômico. Tá. Tem um nome técnico para isso. Calamidade pública é a alegação... Calamidade econômica. Então, por exemplo, acho que é PEC número 1. Eu consegui saber que essa PEC kamikaze, porque uma pessoa da minha equipe aqui falou, não, é a PEC número 1 que ele está chamando de kamikaze. Eu nunca tinha ouvido falar em kamikaze, mas vamos lá. Essa PEC número 1, ela vem ao encontro do problema que a gente está tendo por conta da gasolina, por exemplo. Então, como o presidente tentou de todas as formas baixar o preço da gasolina via redução do ICMS, que foi o projeto dele, via tentativa de trocar presidente da Petrobras, etc., e não está conseguindo, porque hoje o presidente da Petrobras ele tem que obedecer o preço de combustíveis internacional. E isso por conta de um acerto que o Michel Temer fez fora do Brasil, porque como houve um desvio de 900 bilhões da Petrobras na época do Petrolão, né, governo Dilma, os grandes fundos de investimento tiveram um prejuízo enorme com a Petrobras. E aí foi feito um acordo de se pagar valores para esses fundos de investimento e que um dos acordos seria manter o preço da gasolina num patamar internacional, sempre que fosse como é que chama? Importada a gasolina. Porque a gente tem uma produção de petróleo suficiente para poder organizar uma produção abastecer o mercado interno. Só que a gente não tem refinarias suficientes, porque todas as refinarias que a gente começou a construir foram desviados recursos e a gente não tem refinarias para poder refinar esse petróleo. Então, o que a gente faz? A gente produz o petróleo, exporta, se refina lá fora, a gente importa o nosso petróleo refinado. E aí a gente tem que acabar obedecendo um preço de gasolina e de diesel, etc., de internacional. petróleo, né? O petróleo segue o valor que é pareado pelo dólar. É o dólar que controla o valor. E aí, assim, isso a gente é obrigado a fazer por conta desse acordo que foi feito na época do Michel Não, Temer. mas é um acordo bom, hein? Não é assim. Todo economista, inclusive o Paulo Guedes, defendem que assim seja. Que a Petrobras não controle o preço da gasolina. Isso aí é um princípio liberal. Você pode perguntar para qualquer liberal de verdade aí que está aí discutindo essas coisas, que todos eles vão defender
a ideia de que o preço do petróleo não deve mas ser num controlado caso pelo governo. Mas num caso, por exemplo, ninguém falou em preço controlado pelo governo. Ninguém falou isso. Eu não falei isso. Então, eu sou contra o controle de preço pelo governo. Mas, como a Petrobras é uma estatal, e houve época no Brasil em que as estatais davam mais de 75 bi de prejuízo. Hoje, as estatais estão dando uma média de 100 bi de lucro. Então, a gente está tendo uma diferença entre lucro e prejuízo de mais de 175 bilhões. E esse ano ainda deu mais, né? A gente teve lucros bilionários no próprio Correios, que sempre deu prejuízo e tal. Então, o que o governo federal falou? Está na hora da gente reduzir o lucro da Petrobras. A gente não está falando em, por exemplo, subsidiar, nada disso. E nem controlar preço, mas reduzir o lucro da Petrobras para poder ter um valor melhor para que nossa economia se torne mais pujante. E principalmente, ajude as pessoas que precisam da gasolina para sobreviver. Da né? parte do governo, lucro só da parte do governo? Ou Da lucro parte do todo governo. mundo? Não, o certo seria de todo mundo, mas, por exemplo, Sim. da parte do governo, o governo abriria a mão. Tá. Mas o problema é que a Petrobras não é só uma empresa do governo, é uma SA. Sim. Então você tem investidores, Nossa, etc. isso derrubaria muito as ações, eu imagino. Derrubaria porque as ações, você é por isso que você... E o que acontece? Na época do Petrolão, você teve derrubada de ação por conta do roubo. Então, se você tivesse uma redução de preço, você talvez tivesse uma derrubada de ação, mas diante do que está passando o mundo, e principalmente o Brasil, todo mundo está perdendo, né? Todo mundo perde um pouquinho. Se todo mundo perder um pouquinho, não fica só uma parte da população perdendo muito, o restante ganhando muito. Então, é uma forma de você equalizar. E aí, a gente tentou de todas as formas, não conseguiu. Então, acho que foi um senador que fez, né? Ele disse assim, vamos propor um auxílio combustível para o caminhoneiro, porque quando o diesel está caro para o caminhoneiro, o frete fica mais caro e a comida fica mais cara. Então, quem mais sofre não é o caminhoneiro, necessariamente, porque ele pode aumentar o preço dele. É a comida na ponta, e que é onde a gente está sentindo mais, onde as pessoas estão sentindo mais, e isso gera fome. Então, o que o governo falou? Vamos fazer uma PEC em que, em estado de emergência econômica, se possa, caso haja receita suficiente, aumentar o teto pré-estabelecido no orçamento, principalmente porque o teto ele advém dos gastos e arrecadação de um ano em que a pandemia mexeu com a arrecadação e com o gasto, né? Então, o teto ele acaba ficando comprometido com relação ao que é a realidade, né? A realidade do ano seguinte. O ano de 2020, a gente teve um tipo de realidade. No ano de 2021, mesmo com a maior onda de mortes, né, e de casos de Covid, a gente conseguiu manter o PIB em 4,6%. A gente conseguiu, na pandemia, criar 4 milhões de empregos. A gente hoje tem, dentro do G20, onde a gente é o país que mais se recuperou em termos de taxa de empregabilidade durante a pandemia. A gente hoje já é a 10ª economia do mundo, que então, faz muitos anos justifica o estado de emergência? Que a gente conseguiu chegar na 10ª economia do mundo por conta dessa falta de roubalheira que antigamente a gente tinha, mas tudo isso a gente está conseguindo porque a gente é um país de pujança, a gente é um país que exporta, a gente conseguiu principalmente por conta da nossa exportação de agricultura, de agropecuária, etc. Só que existe uma parcela da população que está sofrendo, porque agora o auxílio emergencial, que era de R$600 para homens e 1.200 para mulheres solteiras, ele deixou de existir, né? O que a gente fez? A gente pegou a Bolsa Família, que era de R$90, aumentou para R$400. Só que mesmo esses R$400, o poder de compra das donas de casa, das mães de família, de menor renda, ele se perdeu por conta desse alto preço do frete, que aumentou toda a cadeia de alimento. Então, qual que era a ideia? A gente ia ver uma maior distribuição de renda. Eu, como conservadora liberal, eu sempre acho que auxílios, eles devem ser evitados. Mas em momentos por exemplo, períodos de pandemia, de emergência, em que empregos a gente está conseguindo manter, mas com base em, por exemplo, Pronamp salvou 517 mil empresas, e que isso acabou gerando, cada empresa, se tiver 2 pessoas trabalhando, são mais de 1 milhão de empregos. Então, a gente está conseguindo empregar mais,
Mas também, por exemplo, os autônomos sofreram muito na época da pandemia. Então, tudo isso explica um clima de emergência econômica que tem, sim, uma pujança econômica, mas que na base mais baixa da pirâmide, né, da social, você tem pessoas passando dificuldade. Mas isso não é estado de emergência, né? É um estado de emergência econômica. Não, o estado de emergência é um termo técnico que está previsto na Constituição. Então, no estado de emergência, existe a possibilidade de você aprovar, por exemplo, PECs e projetos e tal, de inclusive aumento de gastos, próximo da eleição. Olha o que você está falando, não tem nada a ver. Você está dizendo que em estado de emergência é possível aprovar PEC. Desculpa. Não, estado PEC de emergência... PEC, peraí. PEC é proposta de emenda à Constituição. Então, a Constituição realmente tem lá os casos pré-determinados que servem para estado de sítio, estado de emergência e uma série de outras coisas, calamidade pública, etc. Essa PEC, ela vem para fazer uma emenda à Constituição de que, justamente, como não há um caso de estado de emergência econômico, passe a existir um caso de emergência econômica quando haja situações como essa que a gente está vivendo. Mas não é verdade, né? Por mais que haja... Isso não é estado de emergência. Não é estado de emergência ainda, porque a Constituição não previa. Exatamente, porque agora eles vão mudar a Constituição para prever. Então, eles vão mudar a Constituição para incluir em estado de emergência essa situação que a gente está vivendo, que não é estado de emergência. Por quê? Porque aí todo você disse que nós vivemos hoje no mundo, que a pandemia trouxe no mundo, né, algo inusitado que nunca se viu. Você falou da vacina. Não, mas em nenhum momento eu falei estado de emergência. Pode morrer 4 mil pessoas, porque a pandemia trouxe uma situação de emergência para o Brasil que nunca existiu. Falei isso. Agora você está dizendo que não vale, não vamos poder fazer uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, para mudar um estado de emergência que não existe, porque a gente não viveu essa situação ainda. Não, o que eu estou dizendo é que nós não estamos em estado de emergência. Ponto, é isso. Então fala isso pra dona de casa que tá tentando comprar arroz isso e não populismo. Tá conseguindo. Não, isso isso não é aí populismo, isso é realidade. Não, agora, se você não precisa... Você acabou de dizer que no seu bairro não fechou nada, porque você acha que a vida gira em torno do seu bairro, Pede para algum assessor seu aí, alguém que tá te mandando as coisas aí no seu celular, te mandar o que significa estado de emergência. O estado de emergência existe hoje na Constituição para determinados casos. E existe a possibilidade legislativa de se ter uma proposta de emenda à Constituição para você mudar a Constituição e prever coisas que não estavam previstas antes. Agora, se sua inteligência não alcança o que significa PEC, meu amigo, aí você me desculpa, mas 3 meses da eleição, eles vão mudar a Constituição para enfiar um estado de emergência fictício para poder liberar não só os 600 conto aí do Bolsa Farelo, que o Bolsonaro chamava, e que a Carla Zambelli falou que ia ajudar, que ia trabalhar para acabar. O ponto, sabe também que vai me liberar, parece que você quer que chegue ao estado de calamidade. Também vai liberar. É o quanto pior, melhor. Vamos lá. Na verdade, no fundo, deixa o seu você populismo quer que para lá. muito ruim para o Bolsonaro não ser reeleito. Tá muito explicado. Você não tá preocupado com o povo, populismo velho. já. Aí vai liberar um auxílio para caminhoneiro, vai liberar um auxílio para taxista, vai aumentar o Vale Gás. Tudo isso por 3 meses. Quando chegar, acabou a eleição, esse troço acaba. O dinheiro que vai ser gasto com isso, ninguém sabe de onde vai sair. Não, sabe sim. Então, ela disse aí, são 49 bilhões, são 49 bilhões de superávit. Tá vendo como você não sabe o que está falando? Olha, o dinheiro só pode ser utilizado nessa PEC, diz o seguinte, o dinheiro só pode ser utilizado em caso de emergência econômica para determinadas classes sociais que estão tendo dificuldade, se e somente se houver recurso provisionado. Mas tem recurso. Houver um recurso que vai sobrar do orçamento. Daí isso aí é o que a gente pegaria bi que da grana da Petrobras e tal. É isso que você tá falando. Não precisa da Petrobras. Pode ser de qualquer lugar. Normalmente é de sobra de superávit, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. A gente está tendo superávit porque a gente teve uma arrecadação boa de impostos, porque a gente teve superávit de balança comercial, etc. Então, nesse caso... pode sim se gastar esses 49 bilhões, não vai chegar no 49 bi, mas basicamente para os taxistas sim, porque eles estão enfrentando um grande problema de valor do preço de combustível e a tarifa... Por que se faz pro taxista? Pro taxista não ter que aumentar demais sua bandeira. Então, ajuda o taxista para o taxista poder ajudar a cadeia. Por que ajuda o caminhoneiro com R$1.000 por mês? Para o caminhoneiro colocar esses R$1.000 e não repassar no valor do frete para nós.
vão aumentar a cadeia logística do alimento. Por que se vai repassar? Vai aumentar de R$400 para R$600 o preço do Auxílio Brasil, para que a dona de casa tenha um pouquinho mais de poder de compra. E eu acho que faltou ainda uma ajuda aos pensionistas e aposentados, porque esse público é um público que sofreu demais, principalmente com o aumento do preço de remédios, etc. Na pandemia aumentou muito o preço de remédios. Então, assim, é algo que pode ser feito. Está se abrindo a possibilidade de se fazer. E isso depende da votação do Congresso. Tem gente no Congresso, inclusive, que votou a favor da PEC e falou, eu sou oposição ao Bolsonaro, mas eu vejo lá na ponta que as pessoas estão passando necessidade. Pois é, mas aí é o seguinte, o único que votou contra foi o Zé Serra. Teve no Senado, voto contra do Serra. Ele falou, isso aí é populismo, isso aí vai dar uma treta lá na frente, não vai ter dinheiro, vai dar, isso é fiscalmente. Isso é irresponsabilidade fiscal, vai estourar o teto de gasto, vai causar um problema lá na frente. E tem mais do que isso. Uma vez isso feito, aí o Bolsonaro não vai ficar no poder para sempre. Vamos supor que ele não ganhe essa eleição. Que venha o Lula o ano que vem, sei lá quem. E aí esse bagulho vai estar liberado. O próximo governante vai poder usar isso aí também. Agora já liberou. Pode instaurar um estado de emergência lá e gastar dinheiro. Então, quer dizer, mais uma ação absolutamente anticonservadora. Porque, assim, você não sabe o que vai acontecer no futuro quando você mudar a Constituição agora, há 3 meses da eleição. É claro que não é para fazer populismo para tentar ganhar a eleição. É óbvio, né? Ninguém tá vendo o que é isso aí. Mas você vai votar um troço agora que você vai tirar vantagem disso, ou supostamente tirar vantagem disso. E aí, se você não ganhar a eleição, aí você vai entregar esse negócio na mão do próximo. Mas se você ficar, você também pode usar isso depois. Entende? Porque eles estão transformando em estado de emergência uma coisa que não é estado de emergência. E eles estão fazendo agora, há 3 meses de eleição, algo que tinham que ter feito há 2 anos. Que poderia ser discutido, que poderia ser votado, que poderia ter sido feito uma porrada de coisa há 2 anos e ninguém fez. Aí agora, há 3 meses da eleição, os caras vão vir com essa história aí. Não, porque